Terça-feira da segunda semana da Quaresma, ano A. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta terça-feira avançamos no coração da liturgia desta segunda semana da Quaresma, em que o Evangelho, centro de todo o domingo, foi o relato, a narração da transfiguração de Cristo. Vimos como os apóstolos são colocados em condições escatológicas, estão vendo o futuro, porque o único futuro existente é Cristo. Ele é futuro existente. Por isso, no último livro da Bíblia, ele se apresenta como Alfa e Ômega, princípio e fim. Ele abarca todas as latitudes do tempo e também do espaço. É nesse contexto que a segunda semana nos apresenta o caminho quaresmal. Iluminados, inspirados, animados por esta visão, mesmo que às vezes incompreensível e para os apóstolos assustadora, sabemos que aquela luz que resplandece é a luz que vai iluminar o caminho nesses 40 dias em que as trevas se aproximarão de nós, na expectativa de vencerem a nossa fraqueza e nos tirarem do caminho da Páscoa. Ouçamos a primeira leitura, ou reescutemos melhor a primeira leitura desse domingo passado, que vem do primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, capítulo 12, 1 a 4. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar, e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Por ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha ordenado. Bem, nós estamos nos primórdios da história da salvação. Se as origens da história da salvação estão nos 11 primeiros capítulos do Gênesis, desde a criação, o pecado original, o fratricídio de Caim e Abel, o dilúvio e até a Torre de Babel, o capítulo 12, ele, sem nenhuma conexão com algum fato anterior, começa com a grande afirmação de toda a Escritura. E Deus disse. A Escritura é a fixação deste evento. E Deus disse. Nós sabemos que essa pequena sentença, que tem como sujeito o Senhor, a teologia chama de revelação. O texto não diz: Abraão soube, Abraão determinou, Abraão inventou, Abraão imaginou. Não. O sujeito deste evento é Deus. E ele se identifica com o seu falar. Conhecemos a Deus pelo que Deus mesmo disse de si próprio. Portanto, a revelação, primeiramente, como auto-revelação, autodeterminação. Depois é óbvio que esta auto-revelação vai configurar-se através dos eventos, das pessoas, das ocasiões e até dos lugares. Uma fala dirigida a alguém que também até ali não havíamos ouvido dizer nada sobre ela. Abraão. E pela primeira vez, este ser humano sai das suas coordenadas históricas para entrar numa nova coordenada histórica.
quando, com ordem para o futuro, deve sair, abandonar, reiniciar. Sai da tua terra, deixa a tua terra. Agora trata-se de ir para onde Deus indicar. Que aventura! Mais adiante o texto não cita aqui, mas o texto vai indicar uma nota que Abraão tinha 75 anos quando partiu. Uma terra em que eu te indicar, para lá irás. Deus se revela como a bússola dos homens, uma bússola da humanidade. Um sentimento que, de certa maneira, tentou se destruir durante a Idade Moderna, do Renascimento em diante. O homem se torna autorreferencial, quando, na verdade, qualquer tipo de existência depende desta voz e desta verdade. A promessa se coloca no momento em que Deus diz que aquele homem velho, estéril, será o início de uma grande nação. E uma nação não só grande, como abençoada. História da salvação, enquanto revelação, e a própria palavra salvação significa bênção. E por que é importante a palavra bênção no contexto do capítulo 12 do Gênesis? Porque nos 11 primeiros a palavra é maldição. Desde que pecaram e perderam o paraíso, o que nós encontramos no caminho dos homens é maldição. O fratricídio. Lembre-se que o dilúvio não é simplesmente a história de uma chuva, de uma enchente, mas o texto diz tenebrosamente: Deus havia se arrependido de ter criado os homens. É a afirmação mais grave depois do pecado original. Várias vezes durante a história de Israel vai perguntar se Deus havia desistido dele. Sobretudo no grande maremoto dos exílios, a começar pela Babilônia. A mão de Deus não é mais a mesma. Portanto, a partir de Abraão, abre-se o caminho da história como nós a entendemos, linear. Nem sempre progressiva, porque nós somos contraditórios e às vezes circulares. Mas sabemos que há uma linearidade baseada na palavra de Deus. Farei de ti, abençoarei, amaldiçoarei. Há um jogo de palavras ali que indicam que Abraão recomeça do zero aos 75 anos. Nós sabemos o que isso significa para os apóstolos, que devem largar tudo e seguir Cristo. E que não é fácil, não é simples, não é óbvio. Por isso, o primeiro fenômeno que a Quaresma nos chama a atenção é deixar que a voz de Deus, entrando em nós, se torne guia, se torne bússola, se torne GPS. Vai para onde eu te indicar. E torne-se bênção para todas as famílias da terra. Essa é a promessa. E nós sabemos por que é importante que em Abraão comece uma história de bênçãos. Porque a história da maldição foi começada pelo pecado. E o texto termina exatamente onde a história se realiza. A história se realiza não só porque Deus disse, mas porque Deus disse e Abraão seguiu.
É fantástico, porque o texto termina quase com uma nota. Diz assim: Abraão partiu como o Senhor lhe tinha indicado. Quantas vezes a nossa história não foi salvífica? Não porque Deus não tenha falado, mas porque não partimos na direção que Ele nos deu. Pense nas confissões que você já fez e que parece que nunca foram feitas. Porque a direção dada não foi seguida, a penitência, o caminho, não foi executado. Abraão começou um caminho que vai desembocar em Cristo Jesus.